Bom dia, pessoal que está chegando. Olá, bom dia, pessoal. Vamos entrando neste amanhã de sábado, nessa nossa live super especial, organizada pela AB Aqua. Eu já abri 5 minutinhos antes essa live, para a gente esperar as pessoas chegarem aí, a gente poder interagir com esse médico fantástico, que é o Dr. Wagner Tatsuya. Já vou convidar ele aqui, daqui a pouquinho vai estar entrando aqui conosco. Aproveitem, vamos mandando o aviãozinho para outros pais, outras mães, outras famílias, vovô, vovó. Essa live de hoje vai ser muito interessante, para a gente tirar muitas dúvidas, esclarecer muitas situações nessa questão do inverno e da natação. Sejam todos bem-vindos, pessoal que está entrando, bom dia. Tem um monte de gente conhecida aí, tô vendo os nomes. Vamos compartilhando essa live com o maior número de pessoas possível, porque é informação de qualidade. Sempre faz bem. Doses de informação hoje, nesta manhã de sábado. Live super especial organizada pela ABAQUA, Associação Brasileira de Atividades Aquáticas. Daqui a pouquinho eu vou me apresentar. Deixa eu convidar aqui o Dr. Wagner, para ele já ir entrando aqui. Entrando aqui com a gente. Eu sou a Mayra, para quem não me conhece, com esse sotaque gaúcho aqui do Rio Grande do Sul, nessa super live solidária nessa manhã de sábado. Já mandei o convite para o Dr. Wagner, daqui a pouquinho ele está entrando aqui conosco. E vamos lá, estou vendo várias pessoas conhecidas aí entrando, o pessoal da Tibum, da Andy já está aí, Márcia Ortiz já está aí também, a Splash de Diamantina do Dante da Ariana já está aí. Maravilha, vamos compartilhando ali com o aviãozinho. Daisy já entrou lá da região norte do país. Corpo e Água de Teotônia também já está presente nessa live. E essa live é nacional, gente, vai estar envolvendo aí pais, mães, academias, professores de natação do Brasil inteiro. Bom dia, Paula, Santa Catarina, Rodrigo, pessoal da Aqua Esportes aí também já está entrando, bom dia. A AB Aqua é uma associação que reúne academias com piscina e profissionais relevantes do setor aquático do Brasil inteiro. Então essa live hoje vai literalmente de norte a sul do Brasil, trazendo informação para os nossos pais, mães, avós, familiares, professores de natação, sobre essa questão importante aí do inverno. Então já vão anotando as suas dúvidas, a gente já tem um roteiro aqui com o Dr. Wagner de alguns assuntos bem importantes, mas vocês podem trazer as suas dúvidas, podem depois estar colocando aqui para mim, que eu vou estar repassando para o Dr. Wagner também, tá? Então vamos lá, vou mandar mais uma vez aqui o convite para o Dr. Wagner. Enviei o convite para ele, daqui a pouquinho ele está entrando aqui conosco. Ainda faltam alguns minutinhos. Ainda faltam alguns minutinhos para as 10 horas, para a gente estar começando. Eu já abri a sala um pouquinho antes para estar recebendo vocês. Que estranho. Oi, Dr. Wagner, acho que eu estou me ouvindo. Oi? Alô? Oi, estou te ouvindo, só não estou vendo a sua imagem. Tem alguma coisa estranha. Eu vou trocar de... Eu tava no celular, o celular é novo, eu vou trocar no tablet. Só um instantinho, tá? Vou sair, tá bom? Tudo bem, não tem problema, a gente ainda tem um tempinho. Vamos aguardando o pessoal entrar na live, vamos mandando o aviãozinho aí para convidar mais pessoas. Estou vendo aqui a Adriane Sena também entrou.
a Márcia, muitas pessoas conhecidas. Então, vamos aproveitar essa oportunidade única de estar conversando com um médico pediatra renomado, conhecido no Brasil inteiro. A comunidade de professores de natação conhece muito bem o Dr. Wagner. Ele já fez várias apresentações, participações num dos melhores congressos de natação infantil do Brasil, que é o Congresso Brasileiro de Natação Infantil organizado pelo INAT. Então, os professores de natação infantil admiram muito o trabalho e a fala, o conhecimento e as informações que o Dr. Wagner traz. E hoje é a oportunidade dos pais, das mães, dos familiares, dos nossos alunos da natação estarem conhecendo esse médico pediatra que é incrível. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar de ouvir a fala dele. Então vamos aguardar mais um pouquinho. Cristina, de Ribeirão Preto, também chegando. Olá! Eu disse que essa live vai reunir gente do Brasil inteiro, que maravilha! Quem está entrando aí na live, eu vejo os nomes de alguns eu conheço, outros eu não conheço, tá? Mas se vocês quiserem colocando aí qual é o estado de vocês, vamos ver aí quais estados a gente vai estar reunindo, tá? Rio Grande do Sul, ó, Canela, Marilda também chegou. A Ande do Mato Grosso também está aí. Vamos lá, pessoal, vão colocando aí para mim qual é o estado de vocês. Deixa eu aceitar o convite aqui da Andy. Você colocou um convite para entrar na live. Você quer que eu aceite a sua participação? Me manda um recadinho aqui. Maceió, Lagoas, Natal, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Diamantina, Minas Gerais, Paraná, Dourados, Mato Grosso do Sul. Olha só que legal. Ok, Andy, já vou te colocar aqui. Blumenau, Santa Catarina, Lavras, Minas Gerais. Ah, Dr. Wagner colocou um recado para mim que ele já está aí. Deixa eu ver se eu consigo adicionar ele. Bom dia! Andy, bom dia. Mayra. Bom dia, Beacqua. Mandei um convite, Dr. Wagner, de novo. Poli, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, também entrando. Acho que agora a gente vai ver a imagem do Dr. Wagner aí conosco. Espera, só um pouquinho que tá dando um probleminha aqui. Fazer uma assessoria, se elas precisassem assim nos bastidores. A gente está vendo uma imagem já, Dr. Wagner. Só preciso virar a câmera para você. Então. Pronto. Oh, meu Deus. Era só um instantinho. Sem problemas. Tá tudo certo. É que sabe o que acontece? Para eu virar a câmera, tá em cima do adicional. Não tá indo. É só um pouquinho. Tudo bem. Muita paciência. Sem problemas, Dr. Wagner. Temos um tempinho aí. Estamos todos muito ansiosos para lhe ouvir falar, mas com paciência, com calma, a gente chega aí. Vou fazer o seguinte, eu não tô... Todos, né? Envie um aviãozinho, pessoal, para todo mundo da sua academia, da sua escola, seus amigos, aqueles amigos que têm muitas dúvidas com relação à natação no inverno. Chama o pediatra da cidade, chama todo mundo, né, Mayra? Isso aí. Isso é muito bom, porque a gente vai ter uma oportunidade incrível para sanar dúvidas. A gente está numa época, né, de inverno no Brasil, então a gente precisa ouvir o Dr. Wagner, necessário. E agora vou... Virou. Virou? Agora estamos vendo o Dr. Wagner. Espera lá. Eu estou conectando junto com o celular, porque eu não estou conseguindo virar o tablet. Vamos ver se eu consigo agora ajeitar aqui.
Tá meio difícil. Não tem problema, vamos devagarinho. A gente às vezes vai trabalhando com 2, 3 tecnologias, né? É coach, é tablet, é celular, vai dando certo. Tá dando para escutar? Pessoal, Sim. eu estou ouvindo bem o Dr. Wagner, todo mundo está ouvindo ele bem também? Vou ficar atento aqui, senão já vi. Para não desenquadrar. Todo mundo ouvindo? Sim. Acho que né? Ok, o pessoal está respondendo aqui que sim. Ótimo. Maravilha, que legal. Então, acho que a gente pode ir começando, Andiara, podemos? Podemos. Muito bem, Bem-vindo, então Dr. Wagner. mais uma vez, bom dia a todo mundo que está aí nos assistindo. Eu sou a professora doutora Mayra, sou a representante da ABACO, juntamente com a Andiara aqui hoje de manhã. A ABACO é uma associação brasileira de atividades aquáticas que reúne gestores e proprietários de academias com piscina do Brasil inteiro, além de profissionais relevantes do setor aquático também. A ABACO, em uma das suas importantes ações, fez o convite ao Dr. Wagner Tatsuya, um médico pediatra renomado, conhecido no Brasil inteiro. Como eu já disse antes, a comunidade dos professores de natação adora ouvir o Dr. Wagner falando. E ele vem hoje nessa live compartilhar conosco informações importantíssimas sobre o inverno e a natação. Então, o Dr. Wagner é médico pediatra, intensivista pediátrico, especialista em medicina antroposófica e consultor médico do INAT, Instituto Nacional de Natação Infantil. Seja bem-vindo, Dr. Wagner. É um prazer estarmos contando contigo hoje de manhã. Primeiro, obrigado pelo convite, professora Mayra, professora Andiara, um carinho enorme que eu tenho por vocês. E estou nessa luta com vocês desde 2015, né? Desde o primeiro congresso do Brasileiro de Natação Infantil que eu participei. E, primeiro, a minha solidariedade a todo o povo do Rio Grande do Sul, né? A gente que está de fora não tem essa dimensão de como foi. Eu me sinto, às vezes, eu não tenho familiar aí no Rio Grande do Sul, mas, assim, quando eu fui até aí, né, no primeiro encontro de vocês, obrigado pelo convite, fui muito bem recebido, conheci a cidade de Teutônia, maravilhosa. E eu faço uma comparação, às vezes, quando tem um terremoto lá no Japão, né? Meu irmão está lá já faz mais de 20 anos, e meus primos também, então qualquer coisa que aconteça, eu fico meio, assim, bem preocupado com eles, mando mensagem, e quando aconteceu, mandei mensagem para o professor Poli, né? E também para o professor Edson, se estava tudo bem e tal, tudo, né? E eles me dando a resposta, eu fiquei um pouquinho mais tranquilo com eles. O professor Poli fez umas imagens bem assim, chocantes, né? A gente, tá, como eu te falei, não tem essa dimensão, mas o que a gente pode ajudar, já fiz um pouquinho de doação no início, comprei água e pedi para mandar, e eu fiz também essa doação agora, metade em cada conta, para não ter briga do professor Poli com o professor Edson, né? E é isso, assim, estou à disposição de vocês, tá bom? Maravilha. Lembrando, pessoal, quem está nos assistindo, que essa live é uma live solidária. Então, as academias que estão associadas à ABACA, que estão organizando as participações nessa live, estão fazendo doações. Doações para o Pix do Poli, que é um professor da Qualitá, lá de Porto Alegre, da capital gaúcha, que está fazendo um trabalho incrível, auxiliando os afetados pelas enchentes lá na região metropolitana. E o Edson e eu, aqui no interior do estado, estamos ajudando o Vale do Taquari, que foi uma das regiões muito afetadas também. Então, essa é uma live solidária. Agora, vamos lá, doutor Wagner, vamos começar a falar sobre o inverno e a natação? Vamos. Se eu puder responder, se eu souber, eu respondo. Vamos lá. Então, doutor Wagner, a gente queria começar falando sobre os cuidados pré e pós-aula que os pais das crianças que levam seus filhos para a natação precisam estar atentos. Quais são os detalhes importantes antes de levar o filho para a natação e ao terminar a aula de natação? Eu só vou entrar no cuidado da vestimenta, né? A gente sempre Ótimo. pede para que essa criança
não perca calor, ela não se resfrie, né? A gente também tem que tomar cuidado que a proporção corporal da criança é diferente do adulto, né? A proporção da cabeça em relação ao corpo, né? Cada mais tenho a criança, em torno de 1/4 a 1/3, né? Como se eu tivesse a proporção corporal de uma criança, é como se minha cabeça viesse quase até o umbigo. É por onde a criança perde mais calor. Então, antes, a pré-aula de natação, nessa coisa da vestimenta, né? Deixá-la bem agasalhada, no sentido daquele roupão com touca, né? Para proteger os ouvidos, a cabeça. Fazer a aula de natação, né? Saindo da aula de natação para não se resfriar, para não pegar um resfriado, né? Colocar o roupão cobrindo a cabeça, e aí vai do critério de cada pai. Ou vou dar o banho em casa, ou vou trocar no vestiário, né? Geralmente é assim, mas tem uma friagem no vestiário. Eu falo assim, mas assim, no vestiário não tem janela aberta, né? Quando você está com frio, você não vai tomar banho com a janela aberta, com a porta aberta para ter corrente de ar. É mais esses cuidados que tem que ter em relação à perda de calor, né? E hoje em dia a gente sabe que existem, não é igual à nossa época, 40, 50 anos atrás, né? Onde as piscinas de campo aberto fechavam no outono e inverno, talvez e aí essa coisa da certa resiliência, as aulas de natação no inverno, mas hoje em dia a tecnologia é tão grande que tem várias roupas, né, termorreguladoras, né, nesse sentido de evitar a perda de calor na criança. Então, deve-se continuar fazendo não parar essa aula de natação por vários motivos, mas nesses cuidados, se os pais tiverem relação à criança, quanto mais tenra a criança, mais essa perda de calor é mais sensível, né? E em relação a só a vestimenta mesmo, nesse sentido a gente tomar cuidado, tá? Maravilha. E, doutor Wagner, uma coisa que os pais geralmente têm dúvidas, acabou a aula de natação, né? Então, colocar o roupão com capuz, proteger a cabeça para evitar essa perda de calor. Sim. E o ouvido, doutor Wagner, terminou a aula de natação, que cuidados tem que ter com o ouvido dessas crianças? Precisa secar, é uma orientação que a gente já dá, né? Sim. Mas e aí alguns pais perguntam, tem que passar álcool, buricado, tem que passar alguma coisa? Qual é a orientação correta? A única coisa é igual pós-banho. Eu falo para os pais não usarem cotonete, Isso. porque o ouvido ele já faz uma cera protetora, né, desse conduto auditivo. Tanto é que eu dou uma dica, às vezes muitos pais falam, vou viajar de avião, é a primeira vez dele. Eu falo assim, não limpe o ouvido durante uma semana, porque aquela cera vai proteger contra o processo de pressurização e despressurização, né? Pós-banho, a única recomendação que eu dou, ponta da toalha e limpar por fora, mais nada. E se tiver ventando lá fora, muito frio lá fora, touquinha para cobrir o ouvidinho, mais nada. Agora, é lógico, assim, professor, a gente tem que tomar cuidado, que eu não sou o pediatra dessa criança. Às vezes tem pediatras que têm outra conduta, né? Porque às vezes o órgão-choque, a gente fala, é o órgão mais frágil dessa criança, seja ouvido. Então, às vezes, para não perder tanta ala, para não inflamar tanto, o pediatra tem uma outra conduta. Os meus pacientes que vão para aula de natação não fazem nada disso. Eu falo só ponta da toalha, cobrir a cabecinha e mais nada. Tá. Exatamente, doutor Wagner, que bacana isso aí. E agora já tem uma pessoa perguntando aqui um outro detalhe importante. A Cristina perguntou: o ideal também, doutor Wagner, é tirar a roupa molhada da criança, certo? Tirar o maiô, a sunga e colocar uma roupa seca, no caso da criança querer tomar banho em casa, certo? Sim, esses cuidados. Assim, quando você vai para o vestiário, tirar a roupa. Por exemplo, às vezes é mais comum em meninas, né, que tem um corrimento por causa do órgão sexual, da vagina, que é um fechadinho, né? A gente fala assim que quando vai para, por exemplo, no mar, né? Às vezes muitos pais viajam no verão. Eu falo assim, troca o maiôzinho dela ou o biquininho dela pelo menos a cada 2 horas, né? Para evitar o que a gente fala, o abafamento, né? Tem mais chance de ter corrimento. Mas pós-aula de piscina,
é assim, roupinha seca. Então, vai pro vestiário, tira toda a roupa molhada, principalmente se usar aquela roupa térmica, secar bem, né? Usar uma roupa seca para manter esse calor corporal e agasalhar e sair da academia. É esses cuidados, né? Maravilha. Então, olha só, atenção aí, papais, mamães, vovôs e vovós, recapitulando. Agasalhar a criança quando sair da natação, secar o ouvido só com a ponta da toalha, a não ser que tenha uma orientação diferente do pediatra que acompanha a criança, tirar a roupa molhada, colocar a roupa seca, agasalhar e ir para casa bem feliz depois da aula de natação, que é um sucesso, né? Exatamente. Nada Mas, impede de tomar o banho dentro da academia ou pós-academia. Uma coisa que eu sempre recomendo é que, assim, tanto no mar como na piscina, dependendo da substância, ou cloro, ou sais, ou o próprio ozônio, ele também, a água, porque como é ambiente fechado, a água morna. Essa água morna, ela retira a camada gordurosa da pele, que é um uhum, órgão que é uma camada de proteção. Então eu sempre falo, se tem o costume de, porque muita gente esquece que o nosso maior órgão no nosso organismo é a pele. Então ele tem que ser bem hidratado. Então pós aula de, se tem o costume, sempre usar um hidratante, tá? uhum. Isso é orientado por um pediatra que acompanha essa criança. Eu sempre falo, toma cuidado com essa pele. Principalmente a pele de pessoas morenas, né? Que tem uma tendência a ressecamento maior. E nem vou falar assim, que tem que tomar bastante água durante o dia, né? Senão você vai ter um Exatamente. cuidado. A primeira hidratação é a de dentro para fora, a ingestão de água, né? Mas realmente, Exatamente. doutor, percebo aqui no sul que a gente tem um clima muito frio, né? Outras regiões do Brasil também, Santa Catarina, Mato Grosso, as pessoas tomam banhos quentes, né? Então é normal a pele também ficar mais ressecada, justamente porque elimina essa camada protetora da pele. Então, essa hidratação com cremes, hidratantes adequados também é importante no inverno. Sim, sim, exatamente. Exatamente. E agora, doutor Wagner, responde para a gente. Quando que os pais não podem levar a criança para natação? A criança está com febre, fez uma inflamação de garganta, está com uma sinusite, uma otite. Quando que essa criança não pode fazer aula de natação por algum motivo que está com alguma doença? Então, eu vou fazer um comparativo com os adultos, né? Quando o adulto está doente, o que ele quer fazer? O médico dá uma licença de 2, 3 dias, 5 dias, dependendo da doença, porque ele tem que repousar. Na fase aguda, né, dos primeiros dias de qualquer tipo de doença, é uma fase aguda. É o repouso. Essa criança ou esse adulto tem que ficar repousando. Por quê? Porque o repouso, a grosso modo, você poupa energias para poder combater aquele processo inflamatório e infeccioso, né? Então é importante o repouso neste sentido. Na fase mais tardia, vamos supor, o médico receitou lá 14 dias de antibiótico para uma sinusite, né? A criança ela piora muito rápido, mas ela recupera muito rápido. Então, às vezes, vamos supor que no 10º dia, essa criança já está uma espoleta, né? Então, aí tudo bem. Volta para as aulas de natação, dependendo da orientação do pediatra. Muitas mães me procuram, Wagner, ela está aqui destruindo as coisas. Pode voltar para a aula de natação. Mas na fase mais aguda, que geralmente são as primeiras 72 horas, é repouso, né? Uhum. Repouso, tá? Repouso. Com certeza, muito bem. E em relação, doutor Wagner, às doenças respiratórias mais comuns do inverno, as gripes e os resfriados, quais são as orientações, ou então assim, quais seriam os mitos e as verdades, né? Porque eu sempre digo assim, com a pandemia do coronavírus, do Covid, uma coisa que a gente pôde aprender é que vírus são transmitidos não pela água da piscina, né? Mas vírus são transmitidos por contato entre uma pessoa que está portando aquele vírus e a outra, né? Então, Sim. quais são os mitos, quais são as verdades, o que a gente pode desmistificar aí para os pais e para as mães que estão assistindo essa live em relação às doenças comuns do inverno?
Então, vale o que eu falei agora. Então, se teve o contato e se contaminou e teve a doença, 72 horas, 5 dias, os primeiros dias de repouso. Existe um mito muito grande que a gente sabe que desde a época da pandemia teve vários estudos, isso já vem de coisa antiga de vocês, que assim, a água é o ambiente mais seguro, né? Mais de 99,99% mata os germes, bactérias e vírus. Então, é o ambiente mais seguro para a criança ficar, né? Existe um fator muito importante para continuar as aulas de natação no inverno. Se a gente for ver de um ponto de vista ambiental, do centro-sul, né, de Brasília, toda a cidade de Brasília para baixo, em média, né, a gente sofre uma grande estiagem de março até outubro e novembro. O que acontece? O ar fica muito seco, a taxa de umidade do ar fica muito baixa. Isso é muito ruim para as crianças, né? E para os adultos também. E nos grandes centros, principalmente São Paulo, enfim, com esse ar seco e não chove, né? A estiagem, o que acontece? A poluição não se dispersa. Então, o ar fica muito ruim. E a tendência das secreções de vias aéreas ficarem um pouco mais secas, né? Qual o ambiente onde a gente vai encontrar uma hidratação dessas vias aéreas superiores, né? No ambiente aquático. Então, mais um motivo para você não parar as aulas de natação. Por exemplo, quando o paciente está muito seco, eu sempre fico atento no jornal para ver como é que está a taxa. Dá para ver sensivelmente. Você coloca um umidificador, dorme com uma toalha úmida do lado, entendeu? Para que essa umidade mantenha um equilíbrio dessas vias aéreas superiores, né? Então é importante manter. Agora, o Covid já assustou muito. O Covid hoje em dia já é considerado uma gripe comum, né? E até brinco, professora Maria, porque assim, na minha época, quando eu era criança, há muito tempo atrás, né? Os vírus tinham somente apelidos, né? Eu sempre brinco assim, tinha o vírus Xuxa, que era só para baixinhos. Hoje o vírus tem, como é que fala? Tem pedigree, tem nome, sobrenome, sabe? Mas assim, a forma de tratar é a mesma. Às vezes a mãe pegou, eu posso fazer um painel viral? Eu falei, pode. Você vai gastar dinheiro se o seu convênio não cobrir. Mas eu vou tratar da mesma maneira, entendeu? Então, existem umas certas coisas que, assim, a gente tem que quebrar certos paradigmas, né? Então, assim, às vezes fica só no inconsciente coletivo muito sem razão, sem motivo nenhum, mas, assim, as aulas de natação no inverno são primordiais em termos de vias aéreas superiores, né? Tomando só cuidado, por exemplo, uma criança que está com uma crise asmática, uma bronquite atacada, ela está cansada, ela não pode ir para a aula. Mas, em termos de manter essa aula de natação durante o seu aprendizado, o que acontece? Ela vai beneficiar, no sentido dessa crise asmática, dessa bronquite, as crises serem menores, né, em intervalo curto de tempo. Então, o ambiente aquático ajuda nesse processo, além de manter, mais uma vez, de falar, essas vias aéreas hidratadas, né? E assim, a taxa de umidade dentro da academia, né, de uma piscina é muito boa. Então tem que se manter mesmo, né? Mais motivo para manter essa criança ou esse adulto nas aulas de natação no inverno. Maravilha, olha aí só que legal, papais e mamães que estão assistindo a live, ó. A gente não pode pensar que o vírus de gripe, de resfriado, é transmitido na água da piscina. Ele não é transmitido na água da piscina. Ele é transmitido por contato de uma pessoa doente com outra pessoa. E a umidificação das vias aéreas que acontece quando a criança está no ambiente da piscina, no ambiente da natação, é importantíssimo para manter essa umidade, como o Dr. Wagner explicou aí, das nossas vias aéreas. Que bacana, muito legal. Pessoal, vocês podem estar colocando aqui as suas perguntas, as suas dúvidas, tá bom? Eu já tenho algumas que a gente já fez uma seleção aí durante a semana com os associados da Abeaqua, mas quem está assistindo a live tem alguma pergunta, com certeza pode colocar, tá bom? Lembrando que o Dr. Wagner, ele não pode fazer análise de casos especiais, né? De casos específicos, vamos falar assim. Não pode, o meu
tomar essa medicação, tá certo, tá errado. Isso ele não pode fazer, tá bom? Mas dúvidas seria aí, bem-vindas. Seria até antiético fazer isso, porque essa criança ou essa pessoa tem um médico, né, que receitou esse medicamento, né? Exatamente. Eu faço antroposofia que a pegada é outra, então não dá para ficar específico de cada minúcia, né? Entendeu? Exatamente, exatamente. Doutor Wagner, vamos falar especificamente das otites, tá? Uma criança, ou a gente encontra muitos alunos da natação que têm otites de repetição. Aquela criança que tem esse órgão, como o senhor falou antes, é o órgão de choque, né? Que Sim. tem otite de repetição. Que cuidados essa família precisa ter com essa criança? Então, eu sempre discuto com a Sandra Rossi, Madorno, com o Rafael, essa coisa, existe um movimento, né, da natação causando essa otite. Mas quando a criança tem muitas infecções, a gente sempre tem que ter um vilão, né? Uhum. Eu questiono porque, assim, eu tenho muitos pacientes que vieram para o meu consultório com otites de repetição, e aí eu comecei a tratar de uma forma antroposófica, só que assim, para essa criança estar tendo otite de repetição, eu vou dar um exemplo. Nesta região aqui, a gente tem, cientificamente falando, um chamado anel de Waldeyer, né? Que é a primeira linha de defesa do nosso organismo de vias aéreas superiores, tá? Se a otite está fora, está aqui. Como é que esse vírus, essa bactéria está vencendo? Ah, mas é um fator externo. Mas veja bem, nós temos nadadores ganharam medalhas olímpicas mundiais. Se a gente for ver o passado, eles não tiveram otite, né? E assim, tem muita gente que vai para a piscina, para o mar e não tem otite. Então, eu fico questionando se essa criança que está tendo otite de repetição, é assim, são 5 pilares que eu vejo para salutogênese, para promoção de saúde dessa criança. Primeiro, alimentação. A alimentação está boa? Será que essa criança está comendo bem? Está tomando ou comendo muita coisa artificial, processada, multiprocessada? Como é que está o sono dessa criança? Ela está dormindo bem? Essa criança está brincando ou só está ficando no seu videogame, na televisão, ou está fazendo 1001 tarefas durante a semana, além da escola? Como é que está o ambiente desta casa? Será que é um ambiente caloroso, salutar, ou um ambiente estressante? Então, eu sempre vejo que alimentação, sono, movimento. Por que eu falo movimento? O movimento da criança é brincar, não é ficar no videogame. E atitude de alma dos pais e adultos. Alimentação, sono, movimento, atitude de alma dos pais e adultos, para que a gente use menos medicamentos possíveis. Então, eu questiono que se essa criança está tendo muitas infecções, como é que estão esses 4 pilares em casa? Né? Como é que, de um ponto de vista antroposófico, eu começo a equilibrar esses pilares de sono, alimentação, movimento, que são primordiais para a criança, que é o ritmo. A criança muito tenra, por exemplo, eu dou um exemplo muito básico. A professora Mayra trabalha o mês de junho, chega no 5º dia útil do mês, tem lá o seu dinheiro para pagar suas contas, né? Para poupar um pouquinho, fazer suas extravagâncias, não é isso? Né? Mas, se de repente, não é verdade? Se em junho eu não trabalho, as contas estão chegando, não é isso? E eu fico o quê? Eu fico estressado. Por que eu estou falando isso? A criança não sabe ver o horário, ela não sabe, muitas vezes a criança não sabe ver o horário. Né? Mas a segurança da criança, que é o ritmo, por exemplo, eu acordo, tomo o meu leite, eu mamo no peito da minha mãe, vou tomar o meu café da manhã, vou para a escola, chego meio-dia em casa, eu almoço, durmo um pouquinho, ou não durmo, vou brincar, 3 horas a mamãe me dá uma fruta, 6, 7 horas eu vou jantar, né, com meus pais, vou tomar banho, e depois eu vou dormir. A criança, ela não sabe ver esse horário, mas ela sente o que eu vou fazer no momento seguinte. Isso me dá segurança. Por isso que eu fiz o paralelo, né?
Então, nesses pilares de alimentação, sono e movimento, se a criança tem isso, é que todo mundo fala rotina. Eu não gosto de falar rotina porque rotina é uma coisa chata, né? Rotina, me vejo aquele filme do Charlie Chaplin, né? Tempos modernos, fazendo a mesma coisa, aquela coisa rotineira, maçante. Ritmo é uma coisa viva, né? Todo dia tem uma coisa nova. Então, assim, se a criança tem isso, o ambiente da casa é tranquilo, é harmonioso, é seguro, dificilmente a criança fica o quê? Desequilibrada. Uhum. Né? Eu tenho que me equilibrar. Quando eu fico doente, eu estou desequilibrado. Então, o que eu ajudo nesse processo? Alimentação. Eu só repetível mesmo. Alimentação, sono, movimento e atitude dos pais. Né? Por que pais, quando estão separando, né, as crianças pegam muitas infecções? Porque Uhum. ela está estressada. Às vezes, na grande maioria das vezes, a criança se sente culpada pela separação dos pais. Porque a gente usa menos medicamentos. Então, assim, é lógico que assim, a criança está com otite de repetição. Se você tá tendo tudo isso aqui equilibrado e a criança está tendo, então é um órgão-choque dela. A gente tem que tomar mais cuidado nesse sentido. Né? Agora, só ficar culpando a natação, a água da piscina causando infecção, eu acho que como é que eu consigo, né? Lógico que eu tenho uma criança, uma filha de uma enfermeira que ela teve, mas é uma irritação Uhum. de ouvido por causa da água. Ela está um processo adaptativo no início. Será que essa criança está tendo os cuidados depois que sai da água da piscina de aquecer? Então você precisa ver tudo isso daí para falar, mas eu fiz tudo isso e está tendo otite de repetição, então órgão-choque. Aí a gente tem que ver com o especialista, um otorrino, essas coisas todas, né? E dificilmente, é lógico, dentro do meu olhar da antroposofia, eu uso muito, quase nada de antibiótico. Eu sou relutante em relação, mas isso é um olhar da antroposofia, né? Um olhar muito particular, um outro olhar, um olhar ampliado da medicina. Mas é isso, professora. Eu acho que é um pouco de mito isso. Teve aula de natação, tem infecção de ouvido. Mas só que você tem que reforçar essa área aqui, né? Como é que a gente reforça? Equilibrando a criança e vendo esses pontos todos, né? Maravilha, doutor. É por isso que a gente admira tanto o teu trabalho, por isso que a gente gosta tanto de ouvir o senhor falar, porque o senhor Imagina. tem esse olhar global sobre a criança. Sim, A otite é o ouvido de forma isolada. A gente precisa olhar a criança de uma forma mais global. sim, Como todos esses fatores que você falou podem estar interferindo na saúde e também no desenvolvimento e no crescimento das crianças, né? exatamente. E ouvir o senhor falar sobre esses pilares tão importantes da alimentação, do sono, do movimento, do ritmo de vida, né? Sim, Me faz lembrar de outro detalhe importante que os pais às vezes têm muitas dúvidas, que é a questão da imunidade. Hoje em dia, doutor Wagner, a gente percebe a indústria farmacêutica querendo vender milagres em formas de medicamentos, né? sim. Essa vitamina vai melhorar a imunidade, isso melhora a imunidade, a criança está doente porque ela não tem imunidade. Aí os pais dizem, a criança está com imunidade baixa, o que eu faço para aumentar a imunidade? Mas eu acho que é justamente esses 4 pilares, né, doutor Wagner, estou certa? Sim, tá certíssimo. Porque assim, hoje em dia é que o mundo moderno ela procura uma resposta imediatista. Eu quero essa cura para ontem. Só que assim, é aquela brincadeira. Como vocês são professores de educação física, têm academia, eu quero emagrecer. Mas se eu não fizer exercício, se eu não comer de uma forma regular, eu vou perder peso? Não, né? E ainda a gente amplia. Se eu não dormir direito, eu vou ajudar meu corpo? Se eu não dormir direito também não. Entendeu? Então as pessoas veem uma coisa imediatista demais. É um remédio que vai curar. Não vai curar. Nenhum remédio cura. Ela atenua. Por exemplo, eu tive uma sinusite. Eu tratei a sinusite. Eu curei a sinusite. Daqui a um mês eu teve outra sinusite. Então você não curou a sinusite. Né? É lógico que durante a fase da nossa vida, a gente tem vários tipos de doença. Né? Como a gente vai tratar, que é o que da questão. Né? É lógico que tem as medicinas, tem a medicina homeopática, a medicina tradicional,
qualquer infecção. É antibiótico, é um anti-inflamatório, é o conhecimento técnico-científico, sim, mas existem outros olhares, né? Porque a gente dá para se estar bem com a medicina homeopática, com a antroposófica, enfim, vários outros tipos de medicina que ajudam nesse processo de salutogênese. Mas, assim, hoje em dia, eu brinco até com os meus pais de crianças, né, que vêm para o meu consultório, que quando a criança vem com aquele estigma da medicina tradicional, que é o conhecimento deles, tem uma infecção, antibiótico, corticoide, antibiótico, corticoide, antibiótico, corticoide, eu falo assim, olha, seu filho caía na água, eu jogava uma boia e puxava. Seu filho cair na água de novo, eu jogava uma boia e puxava. Com a antroposofia, o que vai acontecer? Eu vou ensinar seu filho a nadar. E é um processo lento. Seu filho não vai aprender a nadar em uma aula. É um processo lento. A gente tem que fazer. Eu vou colocando sementinhas, né, nesses pais, porque os pais são o porto seguro dessa criança, vão orientar essa criança para que eles comprem essa ideia, né? Eu vim da alopatia. O que me incomodava é que a criança toma muito remédio, né? Será que a melhor vitamina para essa criança não é uma boa alimentação? Uhum. Não é um bom ritmo de sono? Não é o brincar, né? Eu falo do brincar, não é o brinquedo, né? Uhum. Mas existe ainda umas coisas que, assim, existe uma competição entre os pais. Meu filho não pode perder para o outro, então ele precisa dar o melhor tênis, ter o melhor videogame, melhor isso aqui. Seu filho só quer brincar. Às vezes nem liga para isso. Deixa ele brincar, né? É muito, muito legal isso, né? Assim, embutir nos pais esse tipo de mentalidade, né? Febre, se deu um antitérmico, beleza. Daqui a 6 horas ele pode ter outra febre se a gente estiver no processo de 72 horas. Tem que ter paciência, né? O organismo está reagindo nesse processo. É a mesma coisa. Se eu não fizer uma modificação no meu modo de vida, eu não vou melhorar minha saúde. Se eu continuar comendo porcaria, dormindo de uma forma irregular, não fizer nenhuma atividade física, será que eu vou ficar mais calmo ou mais estressado? Mais ansioso ou mais calmo? Né? Mas se eu comer melhor, dormir melhor, fazer uma atividade física, como é que é o meu estilo de vida? Né? Eu sempre, não é um desafio, às vezes quando o paciente vem para a primeira consulta, eu falo para os pais, olha, faz isso aqui, faz durante 10, 15 dias, vê como é que você fica com o seu sono, com o seu nível de estresse, com o seu nível de ansiedade. E a gente sabe, quando você começa a fazer exercício, nossa, muita coisa melhor. E eu falo assim, não é para ficar 3 horas na academia, vai andar meia hora, né? Parece que a Organização Mundial de Saúde preconiza 120 minutos, né, por semana de cardio, né? 120 minutos, gente. Se fizer 15 minutos andando, meia hora andando, você já está fazendo muita coisa já. Andar já é uma boa atividade cardiovascular. Você sabe mais do que eu, né? Exato. Então, Tá? vejam só que maravilha, né? A natação infantil é aquele momento que a criança está sendo submetida a um momento de brincar de forma saudável, né? E a um momento de fazer o exercício. Então, dois pilares importantes aí da saúde, como o Dr. Wagner falou, que a gente consegue atingir com a natação. Sem falar que fazer natação ainda dá um pouquinho de fome, né? Então, papai e mamãe levar uma tinha para depois da natação, completa esses pilares aí da melhor forma possível, né, doutor? É verdade, porque assim, eu vou dar um exemplo. A minha sobrinha, ela fez 17 anos, que eu cuidei dela desde pequenininha. Fez há 2 dias atrás, ela fez 17 anos. E eu lembro do apelido dela na escola, né? Era a menina fruta, porque ela só levava fruta, né? Na lancheira da escola. Enquanto as outras crianças levavam iogurte, bolo industrializado, suco de caixinha, né? E quem que pegava menos infecções? Quem ficava menos doente, né, em relação a outras crianças, né? Justamente era minha sobrinha, né? E esse é um relato da mãe dela para mim, né? Falei, pô, então tem tudo a ver, né? Se você equilibra, como eu venho batendo na tecla neste sentido, a criança tem tudo a ganhar, os pais têm tudo. E não adianta nada você instituir na criança e você não fizer.
Não adianta nada você falar para seu filho, para sua filha comer fruta e você ficar tomando Coca-Cola, desculpe falar a marca, mas comendo pizza, né? Toda hora, comendo lanche de fast food. A criança ela tem que ter um modelo. O modelo são os pais. Eu lembro que quando meu pai descobriu que era hipertenso, todo mundo entrou na roda. A minha mãe começou a preparar alimentos com pouco sal, quase nada. No Uhum. início eu achava tudo sem graça. Hoje em dia, isso há muito tempo já, né? Mas hoje em dia, quando a Margarida faz a nossa comida aqui em casa, se ela coloca a quantidade normal de sal que tem naquela comida, eu já acho muito salgado. Então é uma questão de o hábito faz o monge. Você tem que dar o primeiro passo e continuar, né? É nesse É isso mesmo. sentido. Maravilha, é um costume, né? Sim, Doutor Wagner, o nosso mundo como todo, no Brasil também, a gente está sofrendo mudanças climáticas muito severas, né? E sim. algumas regiões do nosso Brasil encontram mudanças de temperatura muito bruscas em questão assim de 24 horas, né? Um dia muito frio, no outro dia muito quente. Todas essas mudanças bruscas de temperatura afetam a saúde das crianças também? Sim, as crianças são muito sensíveis às alterações de temperatura durante o dia, né? A gente brinca que de março até outubro, né, aquele efeito cebola, né? De manhã a gente É. vai toda agasalhada, depois da noite a gente vai tirando, depois a gente vai colocando no final do dia. A gente tem que dançar conforme a música. Tá frio? Vamos agasalhar. Tá calor? Vamos tirar, né? Nesse sentido. As crianças são muito sensíveis nesse processo, então eu sempre peço não perder calor, né? Nesse sentido. Então, assim, é lógico que. E por que que no frio a propagação dos vírus, que são pelo contato, por vias aéreas, pelo ar, né? Às vezes, por que que as crianças pegam muito mais infecções nessas épocas do ano? Porque elas ficam. Quando você está com frio, você não fica no ambiente lá fora, elas ficam mais aglomeradas, né? Então, nesse sentido, a propagação do vírus é muito maior dentro do ambiente aéreo, né? E por isso que a contaminação é maior, né? Então, é nesse sentido que a gente tem que tomar. Eu falo assim, poxa, o vírus estava ali no ar. Não, eu até, o exemplo eu fico para os pais, né? Eu trabalhei na época da pandemia dentro de uma UTI e meu hospital era referência de Covid. Por isso que eu falo que não é só o agente em si que causa a doença. É lógico que ele é um causador, claro, é um dos motivos. Mas se esse vírus está dentro de você e se você tiver uma sua imunidade, né, tranquila, dificilmente esse vírus vai. Eu só fui pegar o Covid, que eu me lembre, só assim, quando a pandemia já estava quase que terminando, né? E eu trabalhei dentro da UTI, de um hospital que tinha que tomar muito cuidado, era referência de UTI, de Covid, aquele receio como esse vírus ia se manifestar. E muita gente não pegou, muitos dos meus amigos não pegaram, ou pegaram de uma forma muito tênue, né? Eu fui pegar o Covid dentro do meu consultório, eu já com máscara e tudo, né? Então precisa tomar esse cuidado. Às vezes não é só o vírus em si, mas esse vírus está lá, por exemplo, você tem bactérias na pele, às vezes na orofaringe, que podem provocar meningite em você, né? O que é o estreptococo. Por isso que hoje em dia as vacinas contra o pneumococo. Mas é uma bactéria que está ali. E por que você não desenvolve a meningite? Porque sua imunidade está boa, né? Maravilha. Então tem que ter nesse sentido, assim. E não é o que eu falo, é um trabalho pedrinha por pedrinha. Tem que comer, eu vou repetir de novo, comer bem, dormir bem, fazer atividade física, criança brincar. E na atitude de alma, professora Mayra, a maioria dos estresses de ansiedade dos adultos está no sentido de que, frente a um estímulo externo, é assim, eu teve o Dr. Omar, que era um cara fantástico, que ele inclusive faleceu, ele falava assim, Wagner, se é uma coisa que você tem que fazer, você vai lá e faz. Se não depende de você, espere sempre, né? E às vezes é saber também dar limite para os outros. Quando a gente fala muito sim para os outros e não para a gente vai viver estressado. Mas se a gente começa a dar limite para os outros, a gente começa a falar mais sim para a gente. A gente começa a se equilibrar mais.
Então a gente vive num mundo que a gente tem que ficar agradando todo mundo. Mas você está agradando a você mesmo? Sabe? Você está fazendo coisas que você queira. Deve você entender? É nesse sentido, para que você possa se equilibrar também. Então, são paradigmas que a gente tem. A vida moderna é muito louca, que a gente precisa ganhar dinheiro. Claro, o dinheiro é importante, mas a que custo? Né? É Olha, nesse sentido que eu faço tá vendo, refletir. pessoal? Tá vendo que eu falei no começo? Eu disse que vocês iam adorar ouvir o Dr. Wagner, e é por isso. Ele fala o que tem que ser falado. Olha aí, ó, todo mundo agora colocando a mão na consciência, pensando sobre a sua vida, né? Que momento reflexão para um sábado de manhã. Que legal. Lembrando, pessoal, tá, que essa live é solidária, tá bom? Todo mundo está colocando aqui nas conversas também. Vamos doar aí, ajudar os afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Mas, doutor Wagner, o senhor falou de ventilação, de ambientes fechados, né? A gente sabe que tem pessoas assistindo aqui a live do Brasil inteiro, né? Então, uma academia como a minha aqui no Rio Grande do Sul é uma academia fechada, né? Então, claro que no inverno a gente mantém as janelas mais fechadas para manter também o calor no ambiente da piscina. É importante alguma janela aberta também para a ventilação, né? Como o senhor falou no começo, ninguém vai tomar banho no chuveiro com a janela toda aberta para pegar uma corrente de ar, né? Sim, Mas sim. a gente sabe que na região norte, nordeste, as academias, as piscinas de natação também são mais abertas, né? Então, alguns proprietários recomendam que as crianças também usem as camisetas térmicas, né? Mas quais são esses cuidados que a gente tem que ter aí com ambientes fechados e piscinas abertas, piscinas fechadas, que o senhor poderia ressaltar sobre essas diferenças? O grande problema das piscinas abertas, né, problemas entre aspas, é assim, na época do frio, né, quando está ventando muito, quando a temperatura cai muito, a gente tem que repensar se vale a pena fazer natação. Mas, como a gente vive num país onde a variação de temperatura e clima é muito grande, por exemplo, no Nordeste, no nosso inverno, a gente fica no seco e no frio. No Nordeste, qual que é o inverno do Nordeste? É chuva. Lá eles falam com 25 graus já é frio. É cultural deles. Nossa, 25 graus a gente está andando de camiseta, né? Lá em Manaus é um calor absurdo, né? Então, assim, eu nem sei se faz tanto frio lá. É igual, acho que às vezes faz um invernico lá de 1 ou 2 semanas, depois fica aquele calor, aquele abafado, né, por causa da floresta amazônica, um calor mais úmido. Eu acho que nesses sentidos, esse ambiente aberto, é tranquilo você fazer aula de natação. Vai depender, eu sempre falo que é uma análise individual. Como é que é a saúde dessa criança ou desse ser humano que vai frequentar a aula de piscina no ambiente aberto? Como é que está o clima? Né? A criança com um ventinho já pega resfriado, então evita. Mas a criança está lá, espoleta, anda descalço, no molhado, não acontece nada, vai para a aula de natação. Né? Quando o pai e a mãe têm segurança nesse sentido, ótimo. E eu sempre falo que, assim, quanto menos frescuras, eu digo entre aspas, tá? É melhor, é salutar para a criança, tem até vou fazer uma propaganda, mas assim, chama Bebês em Foco na Netflix, né? As crianças que têm um animal em casa, um animal doméstico, um gato, um cachorro, né? Elas têm uma imunidade muito maior de quem não tem. E os meus pacientes, na verdade, assim, às vezes ficam perguntando, mas ele lambe a mão, lambe, não sei o que, eu falo, deixa. E eles são super saudáveis, entendeu? São crianças, são animais que são cuidados por veterinários e tal, tudo, né? É nesse sentido. Maravilha. Legal. Doutor Wagner, e as vacinas? Vamos falar sobre a importância, sobre a questão da vacinação das crianças também, para proteger aí durante o inverno. Então, se vocês forem ler, na verdade, existe uma certa forma errática que há muito tempo a antroposofia era contra a vacina, não é contra a vacina. No último congresso, não, alguns anos atrás, no Goetheano, que é o centro da antroposofia do mundo, reconheceu o valor da vacina. A vacina trouxe muito progresso na vida assim, do ser humano em si, né? De não pegar doenças infecto-contagiosas e aumentar a morbi-letalidade. Então é importante vacinar, seguir as recomendações
Sociedade Brasileira de Pediatria. Tá? Se vocês estiverem escutando um choro de cachorro, é o meu cachorrinho, tá? Que ele está idoso, então ele fica amanhando, então não repare. Tá? E se a gente for ver também, em muitos países desenvolvidos, a vacinação não é obrigatória. Mas como a gente vive no Brasil, né, deve-se seguir a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Tem pais e mães que não querem vacinar. Eu não vou entrar no mérito, porque também tem muitos pais que não querem vacinar suas crianças. Tem uma educação europeia, eu respeito, entendeu? Mas é nesse sentido, assim, se é para seguir a carteira de vacinação, tem que vacinar. Eu sempre falo. Porque, de um modo geral, professora Mayra, eu não posso, eu vou falar de um termo que a gente usa mesmo, que é eu não posso interferir no karma dessa criança. Por exemplo, eu falo para esse pai, para essa mãe, não vacine contra pneumococo, que eu acabei de falar que tem na pele, a gente tem na orofaringe. E essa criança, vou isolar aqui, estou batendo 3 vezes, tem uma meningite por pneumococo. O que acontece? Né? Eu interferi diretamente, eu não orientei não vacinar. Eu interferi diretamente no karma dessa criança. Então, eu não posso fazer isso. Os conselhos e as sociedades que nos regem, né, as profissões, a gente tem essas recomendações e devem ser seguidas. Né? Se o pai e a mãe não querem vacinar, tudo bem. Aí é critério deles. A gente sempre orienta, né, nesse sentido. Tá bom? Porque que existe uma coisa como se fala, da indústria farmacêutica, do medo do ser humano, né? Teve esse estigma dessa vacinação atropelando, sem muitos trabalhos científicos, né? Durante o Covid, depois viu, por exemplo, da AstraZeneca, que era trombogênica, que provocava trombose e tal, tudo. Então, muita gente ficou com receio, né? Mas, por enquanto, assim, se de repente a Sociedade Brasileira está recomendando, a gente tem que, de pediatria está recomendando, a gente tem que seguir. Né? Maravilha. Doutor Wagner, vamos falar sobre a importância de não interromper a natação no inverno, para não interromper o processo pedagógico de aprendizado da natação, né? Então, o que o senhor fala para os pais que estão, talvez, assistindo essa live, estão na dúvida, ainda não coloco meu filho na natação, levo, não levo, o que o senhor falaria para os pais sobre a importância da natação infantil? Então, eu vou falar vários aspectos, né? A gente tem muito em voga neurociências hoje em dia, né? A neurociência no sentido que, assim, Piaget fala que o ser humano, aos 12 anos, né, ele atinge a sua maior, como se fala, o pico do seu desenvolvimento neuromotor. Me corrijam se eu estiver errado. E esse desenvolvimento começa desde quando? Tá? Desde quando eu fui concebido. Né? Por exemplo, que útero que eu fui recebido? É um útero que os pais estavam planejando, é um útero que a mãe não queria, é um útero que essa criança vai ser adotada, né? Começa nesse processo. Então, assim, a gente sabe que quanto maior estímulo eu tiver de uma forma correta, de acordo com o desenvolvimento, de acordo com as idades, eu vou tendo esses ganhos, né? A Sandra Rossi me ensinou uma frase muito impactante, que a educação cerebral, né, a sua inteligência cerebral, começa de uma educação de uma inteligência motora. Então, quanto maior estímulo a gente tem, melhor. E é lógico que as aulas de natação, quanto mais tempo, seu filho não vai aprender a nadar com 3 meses de vida, certo? Então, o que acontece? Ele vai, de uma forma lúdica, esse professor vai brincar com a criança. E um dado muito importante é assim, quando eu faço um movimento repetitivo, uma sinapse é formada, a sinapse é uma terminação nervosa com a outra, tá? Quando eu executar esse movimento 300 a 400 vezes. No brincar, se eu fizer de 30 a 40, eu faço uma nova sinapse. Então é importante esse brincar, esse movimento dessa criança. Além do que, o brincar, alguém já viu uma criança brincando triste? Não. Então tem um neurotransmissor que chama dopamina, que o pessoal acha que fica só no cérebro, mas ela está circulando o organismo inteiro.
E a dopamina também ajuda o quê? Ela está presente nas células de defesa, né? Se a criança está brincando, e dentro dos nossos estudos fisiológicos, quando o adulto faz uma atividade extenuante, ela aumenta o número de células brancas no sangue periférico, tá? Então, o que acontece? Ajuda no processo de defesa, tá certo? Que mais? Não interromper esse desenvolvimento, esse trabalho pedagógico que vocês executaram, o planejamento, para que essa criança ganhe esse ganho de aptidões, para que possa exercer nessa. A gente sempre vê na fase adulta, né? Mas olha, você é um pediatra, porque a antroposofia está muito ligada a esse desenvolvimento da criança. Eu vou pedir só um instantinho que eu vou tirar o meu cachorro que ele tá latindo demais. Só um instantinho, tá? Só um instantinho, tá? Não tem problema. Pessoal, que maravilha, né? É muita informação de qualidade mesmo que o Dr. Wagner tem para trazer para a gente. Que coisa boa poder ouvir ele nesse sábado de manhã, deixar aí os pais, mães, famílias mais tranquilas em relação à natação no inverno, né? E a gente poder ter essa visão global que o Dr. Wagner traz sobre a saúde, sobre o desenvolvimento das crianças e todos esses aspectos tão importantes. Ok. Doutor Wagner, acho que a gente tem mais uns minutinhos aqui, estamos quase chegando ao final de uma hora, né? Tem mais alguma coisa que o senhor acha importante, que poderia estar ressaltando? Olha, teve uma pergunta que vocês enviaram para mim, para eu refletir. Como é que a gente pode ajudar essas crianças, né? Que sofreram esse trauma, né? Aí no Rio Grande do Sul. Primeiro, dependendo da idade dessa criança, a gente tem que dar muita segurança para esses pais, né? Porque os pais vão ser fonte de espelho, né? Se, por exemplo, eu lembro quando eu era pequeno, eu estava passando mal, vomitando, bababá, eu olhava para a cara da minha mãe e estava tudo bem. Então tá tudo bem. É a mesma coisa, até exemplifico, sabe? Quando você vai ao médico, começa a contar a sua história, e o médico começa a chorar, você vai pensar, pronto, eu morri. Não é verdade? Então, assim, quando você está inseguro, você olha para o olhar da sua mãe, olhar do seu pai, olhar do seu responsável, e por mais que esteja assim, caótico, ele mostra uma certa serenidade, então tá tudo bem. Então, nesse sentido, para a gente ajudar essas crianças, a gente começa a olhar para os pais primeiro, né? E quanto mais as pessoas que tiverem contato com essas crianças, esse trauma não vai ficar só agora. Ela pode se repetir lá na frente, né? Pode ser que um trauma da água, como é que esse professor vai lidar com a natação? Eu estou, assim, lucubrando um pouquinho, né? Mas esse trauma também pode estar lá ligado mais lá para frente, né? Na fase adulta, na fase adolescente. Como é que a gente vai trabalhar para atenuar esses processos, né? Eu acho assim, das pessoas que estão ao redor dessa criança, se é uma coisa muito, muito extrapolante, o trabalho tem que ser multidisciplinar, né? Um psicólogo, médico, professor, TO, enfim. E eu acho que quanto mais tenho a criança, quanto mais brincar, né? Porque a gente tem um tema, né? Tem um lema das crianças do 0 até o 7, que o mundo é bom, né? Que bom que eu vim para cá, que bom que eles são meus pais, que bom que eu tenho essa professora de natação, que bom que foi essa escolha, que todos me trazem o quê? Calor e segurança. Então, por mais que esteja assim caótico ao redor, se olhar para as pessoas que estão ao meu redor, estão me abarcando, e eles mostrarem uma certa serenidade, né? Eu acho que começa a ficar mais tranquilo. Eu vou fechar com um ditado de um imperador chinês, eu já contei essa história. Um imperador não, eu não sei se é chinês não, mas assim, ele tinha um conselheiro. E na verdade era lá no Oriente Médio. E ele falava assim, esse reino dele estava sob pestes, tinha guerra, muita gente morrendo, a plantação não ia para frente, tal, tudo. E ele perguntou para o sábio, isso vai passar, né? E aí ele escreveu um bilhetinho
e deu na mão deste rei, desse imperador. Quando tiver também tudo bem, abre esse bilhetinho, né? E aí, na verdade, as pestes acabaram, a agricultura começou a se recuperar, passaram essas doenças, as guerras acabaram, a filha casou com um príncipe do outro reino, prosperou e tal, tudo. Ele lembrou do papel lá do sábio, né? E ele foi abrir. Ele estava escrito assim: isso também passa. Né? Então, é nesse sentido que a vida é um ciclo, né? E a gente, lógico que precisa de um estresse, lógico que não precisa ser um estresse tão grande, mas assim, eu estou num estresse agora, mas isso vai passar. Tenha fé que passa. Tenha fé que passa. Tudo lá na frente, por mais que demore um pouquinho, muitas pessoas perderam muitas coisas, mas vão ter pessoas que vão ajudar com o seu esforço, né? O próprio esforço, você vai começar a conseguir as coisas de novo. É só ter força de vontade, fé e pé na tábua. Como dizia Ricardo Boechat, né? Vamos tocar o barco, no bom sentido, né? Então é nesse sentido que eu digo assim, tanto para os adultos, né, como para as crianças que tiveram esse trauma muito grande, as pessoas que estão ao seu redor, quanto mais calor e esperança, né, porque sem esperança a gente não vive, melhor, né, ajudar nesse processo. Eu acho que é isso. Essa é a minha mensagem. Que legal. Doutor Wagner, muitos comentários agradecendo, parabenizando essa live incrível. Então, os comentários aqui estão muito positivos, né? Em nome da Abeaqua, eu também te agradeço por estar doando esse tempo, né? E estar falando sobre esse assunto tão importante para nós, professores e gestores de escolas de natação, mas também um assunto muito importante aí para os pais, para as famílias. Eu tenho certeza que todo mundo realmente gostou muito de ouvir o senhor. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço vocês. Muito obrigado. Legal. Lembrando, pessoal, mais uma vez, lá no Instagram da Abeaqua, na descrição desse post, tem o número da conta do Pix do professor Paulo Poli, de Porto Alegre, e também do Edson, aqui da região do Vale do Taquari, para receber as doações voluntárias aí de quem assistiu essa live. Toda ajuda é sempre bem-vinda. Gratidão, doutor Wagner. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado. E obrigada a todos vocês que estiveram aqui presentes conosco nessa manhã de sábado. Aproveitem para disseminar essas informações importantes que o Dr. Wagner nos trouxe. Essa live também vai ficar gravada. Então, muito obrigada a todos vocês e um ótimo final de semana a todo mundo. Maravilha. Tchau, tchau. Olha aí, tivemos quase 50 participantes, doutor Wagner. Foi muito boa a procura mesmo. Muito legal, muito obrigado. Joia, obrigado mesmo. Que legal, que bacana. Agora eu vou ver como é que a gente faz aqui para fechar e para salvar, para a gente poder depois compartilhar com mais pessoas, tá bom? Tá bom, obrigado. Maravilha. Tchau, tchau, doutor Wagner. Bom final de semana. Para vocês também. Andy, se tu ainda estiver aí, tu me dá um help aqui para eu conseguir. Como é que eu faço aqui para finalizar e para salvar? Deixa eu buscar apoio técnico aqui agora.